Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, amados, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito bom dia para você. Estamos aí, mais uma vez, convidando você, meu irmão, você, minha irmã, para logo mais às 19 horas, 19h30 melhor, estar conosco ali no templo da Igreja Pentecostal Videira de Deus, na Rua Verdes Mares 338, Jardim Nobre 1, onde nós vamos estar recebendo aí, o certificado pastoral, onde tivemos nesse final de semana passada, a convenção ali em Londrina, e aprove Deus aí, fomos aprovados aí ao pastorado. Mas, querido, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para você, eu quero contar um pouquinho da minha vida para você, Nós se convertemos em 2002, 2001, e desde aí eu já sabia que Deus tinha me chamado ao pastorado, que Deus tinha me chamado ao pastorado, porque sempre a gente teve pessoas para pastorear, Por isso que eu sempre digo que pastor precisa ter ovelhas, e graças a Deus, Deus nos honrou, Jeremias diz que eu vos darei pastores segundo o meu coração, que pastorei com inteligência, com sabedoria, e foi toda essa trajetória que nós tivemos. Desacreditado por algumas pessoas não acreditavam no nosso chamado, algumas pessoas até duvidaram, Eu lembro que quando a gente assumimos aqui, primeiro ponto de culto, nós assumimos aqui em Rolândia, ali no Manuel Miller, começamos na casa de uma irmã, E olha, ali Deus já nos mostrou que Ele nos honraria, Mas depois, a gente acabou ali, outras pessoas assumindo, e final acabou-se aquele ponto de culto, hoje não tem mais, Se encerrou o ciclo. Quando nós em 2010, nós fomos para o campo de missões, fomos desacreditados, Ninguém acreditava na chamada do pastor Antônio, ninguém acreditava, as pessoas duvidaram. Eu lembro que a gente, isso daí é uma história que a gente tem, serviu de base para a minha vida espiritual, tanto minha como da missionária Vera Lúcia. E eu lembro que quando nós fomos para Cafeara, a primeira igreja que nós assumimos, desacreditado pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores que não acreditavam, duvidavam, porque nós éramos pequenos e continuamos pequenos. Pessoas disseram com 6 meses, o irmão Antônio vai estar de volta. Querido, não foram 6 meses, foram quase 8 anos trabalhando, Passamos luta, querido, Pegamos Cafeara, a primeira igreja que nós assumimos, uma igreja fechada, Uma igreja desacreditada, uma igreja que, quando eu fui fazer uma visita na casa da irmã Isabel, ela disse: pastor, eu não vou lá, porque lá não para pastor. E lá nós ficamos 3 anos. 3 anos nós ficamos em Cafeara. Fizemos 3 batismos, O saudoso irmão José, que hoje dorme no Senhor, a irmã, agora me fugiu a mente, mas fizemos 3 batismos, E Deus abençoou ali grandemente. Mas nós continuávamos desacreditados, ninguém acreditava.
Mas é por isso que eu digo que quando você tem um chamado pastoral, quem tem que saber esse chamado é você. A Bíblia diz ali em Timóteo, 1 Timóteo, que o que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E nós sempre desejamos, sempre fizemos, a nossa trajetória não tem uma rasura, né? Pastor Antônio nunca foi disciplinado, Pastor Antônio nunca recebeu advertência. Por quê? Porque nós zelamos pelo nosso ministério. Quem nos chamou foi Deus. Eu lembro que teve pastores que disse para mim, olha, a fila é grande, tem que ficar lá no final da fila. Só que nós andamos e outros ficaram. Então a nossa trajetória foi uma trajetória de muita luta, de muitas batalhas, de muitas guerras, né? Sofremos. Depois nós descemos em 2014, 2013 para Miraselva, uma outra luta, né? Sempre sofrendo, né? Por pessoas próximas de nós. Mas eu, a missionária Vera, nós sempre batalhamos, porque eu acreditava no meu chamado. As pessoas não acreditavam, as pessoas duvidavam do chamado que o pastor Antônio tinha, né? Pessoas diziam, né? Quantas pessoas chegou para mim e falou, pai, para com isso, você não é pastor, né? Quantas pessoas até próximo da gente, né? Você não é pastor, né? Porque hoje, para ser pastor, é isso que vai acontecer à noite. É você ter que ter um papel na mão, um certificado, olha, uma credencial. E eu não tinha essa credencial, mas eu sabia quem tinha me chamado, eu sabia que Deus já tinha me ungido como pastor. Lembra de Davi? Estava lá no campo cuidando das ovelhas do pai. E aí, quando Samuel foi na casa de Jessé, os grandões estavam lá, né? Mas era aquele que estava lá no campo, desconhecido, que Deus tinha ungido. Por isso que Deus pega aqueles que não é para confundir os que é. Em 2013 nós descemos para Miraselva, fomos humilhados, querido. Eu fui humilhado na minha chegada em Miraselva, né? Mas Deus sempre nos exaltou. Temos as marcas, temos as cicatrizes, temos, né? Mas Deus nos honrou. Descemos depois para São Pedro do Ivaí, distrito de Marisa. Foi outra luta, outra humilhação, o pastor chegou a dizer que ia cortar a água da luz e da igreja para o pastor Antônio ir embora. Mas Deus sempre me honrou, querido. Deus sempre me honrou, porque eu sabia o meu chamado, querido. Mesmo eu não tendo um certificado, que para mim não representa nada, mesmo eu não tendo uma credencial de pastor, mas eu já sabia que eu era pastor, porque Deus tinha falado comigo. Antes de Deus usar o homem para me consagrar, o homem para falar, Deus já tinha falado comigo. Nós descemos para São Pedro do Ivaí, e lá foi outra luta. Por isso que chamado pastoral, querido, é você ter uma entrega, é você ter uma entrega. Foi isso que aconteceu, né? Só Deus sabe as batalhas que nós passamos. Só Deus sabe as lutas que nós passamos. Quantas vezes você viu o pastor Antônio e a missionária Vera sorrindo, mas ninguém perguntava como que você está, né? Não passamos fome, querido, porque Deus, quando Deus envia, Ele capacita.
E quando Deus envia, Ele supre. E Deus sempre supriu a minha necessidade, da irmã Vera e do meu filho Lucas. São Pedro do Ivaí foi uma experiência, querido. Foi uma experiência que nós tivemos. Dolorosa, né? Mas Deus sabia que Ele tinha algo na minha vida. Quando nós descemos para Jardim Olinda, a cidade de Jardim Olinda, os irmãos nos receberam, né? E o interessante é que nenhuma igreja dessas, Cafeara, Miraselva, São Pedro Ivaí, Jardim Olinda, o pastor Antônio pediu, né? Porque quando nós estávamos em São Pedro do Ivaí, o pastor disse, olha, você precisa, né? Não. E nós sempre batalhamos, nós sempre lutamos, nós sempre colocamos o nosso joelho no chão. Mas muitos diziam, você não é pastor, você não é pastor, né? Você não é pastor. Mas eu dizia, eu sei quem me chamou ao pastorado, não foi o homem. Por isso que nós temos uma vida libada ministerialmente. Eu posso falar isso de cara limpa e de peito aberto. Nunca recebi uma disciplina, nunca recebi uma disciplina dentro do meu ministério. Não tem uma disciplina. O pastor Antônio foi indisciplinado. Não tenho nada que desabone a minha conduta ministerial. Sempre procurei manter o perfil de um cristão, não de um crente, porque crente até o diabo só que não obedece a palavra. E quando nós descemos para Jardim Olinda, lá também houve traição, lá também houve o lapso das pessoas, porque você sabe que só quem apanha quem pessoas que estão dando fruto. Você já viu um pé de limão ser apedrejado? Você já viu um pé de laranja azeda ser apedrejado? Mas aquele pé de laranja doce, querido, até os galhos arrebentados. Então, eu e a irmã Vera, missionária Vera, a gente sofreu. Voltamos para Rolândia, humilhado, pelo homem, mas por Deus exaltado. E Deus, nesses 5 anos, nós voltamos final de 2017 para 2018, nesses 5 anos Deus nos levou, que hoje tem pessoas que dizem assim, mas você passou por todas as igrejas, porque Deus queria me mostrar o que realmente está por detrás. Não é que nós, não, querido, é que todo lugar queriam tirar um aproveitinho do pastor Antônio, entende? E hoje à noite, nós fomos agraciados, pastor Gerson Pinheiro. Hoje nós estamos pastoreando a Igreja Videira de Deus aqui em Rolândia. Hoje nós vamos estar recebendo o certificado, que muitos que estão vendo esse vídeo questionavam, pastor Antônio, não tem o certificado, não tem a credencial, não é pastor. Eu sempre dizia, credencial e certificado, isso não indica que você é pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então hoje à noite nós vamos estar recebendo pelas mãos do nosso pastor presidente Gerson Pinheiro o certificado ministerial de pastor. A missionária Vera Lúcia, minha esposa, foi reconhecida como, porque nós fomos missionários, querido.
Nós não fomos missionário de púlpito, nós não fomos missionário de vida, nós fomos missionário, né? Então eu queria convidar você, né, que foi o meu pastor, né, você amigo, a estar hoje juntamente comigo, né, se alegrando, né, porque agora, né, para o homem eu posso mostrar, dizer, olha, tá aqui, ó, tem o certificado. A primeira coisa que estava entalada aqui na minha garganta, eu cansei de ouvir isso, querido, aqui em Rolândia. Você não é pastor. Você não é pastor. Porque hoje, na visão de muitos ministérios, de muitas igrejas, né, para você ser pastor, precisa ter um papel. Eu nunca precisei de papel, querido, mas eu sempre tive ovelhas para cuidar. Então eu quero convidar você, é você aí, meu pastor, né? A gente mandou para todos os pastores. E a gente gostaria que você estivesse lá para prestigiar, né? Se alegrar conosco, né? Quem sabe dar um abraço, né? Quem sabe chegou a hora de você reconhecer. Quem sabe chegou a hora de você reconhecer aí, né? De você estar reconhecendo que realmente quem chamou o pastor Antônio da obra de Deus não foi o homem, foi Deus. Amém, querido? Então hoje, às 19h30, eu convido você, sua família, você católico, você de outra denominação, a estar conosco lá para esse grande evento que nós vamos estar lá. Convidamos algumas autoridades, você é o nosso convidado especial. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Antônio.